melhorar a capacidade de memória, a capacidade de retenção de informação, armazenar conhecimento verdadeiro. É uma coisa que muita gente me procura em consulta clínica e hoje é o tema que nós vamos falar aqui. Se você está em busca de melhorar a performance cerebral, melhorar a condição de transformar as informações que você recebe em conhecimento, você está falando de cognição. Cognição é essa capacidade, esse atributo de transformar as informações que nós recebemos em conhecimento. E aí tem muitos fatores que influenciam nisso, o sono de qualidade, como está o equilíbrio dos hormônios, o estado nutricional, a dieta, etc. Tem uma série de detalhes, mas tem um muito fundamental que é o uso de algumas substâncias que podem te auxiliar e também o que essas substâncias fazem que realmente promovem a capacidade de armazenamento de informação, a transformação da informação em conhecimento. Então, por exemplo, muita gente me procura e me pergunta a respeito dessas super drogas aí, o Venvance, a Ritalina, o Adderall, que são todos derivados aí da anfetamina, ou seja, poderíamos considerar que vem oriundo do êxtase de balada, certo? Anfetaminas hiperestimulantes, aumentadores de dopamina. Muita gente usa esse tipo de medicação com o intuito de turbinar a performance mental, é ligar aquele boost, aquele turbo, aí um monte de dopamina liberado rapidamente no cérebro. E como é que aquilo funciona? Olha só, veja bem, isso são medicamentos desenvolvidos para o TDAH, ok? Os pacientes com TDAH normalmente eles têm uma redução da liberação de dopamina basal e esse tipo de droga então é um hiperestimulante, veja bem, é o êxtase de balada, só que transformado pela indústria para ser um medicamento, Venvance, Ritalina, etc. Então perceba, ele é um acionador, ele aumenta muito a dopamina, ele dá realmente aquela turbinada. Tem muita gente que toma e não tem TDAH e fala que sente uma concentração, etc. Mas aí depois não se lembra direito. Por que não se lembra direito? Porque aumentou a dopamina, aumentou a motivação, deu aquele pique, gás, aquele gás muito bom. E aí depois aquilo não ficou retido na memória. Eu ouço relatos disso desde lá da época da faculdade ou antes ainda, quando as pessoas estavam usando Ritalina, achando que vai ter uma super performance de estudo. Às vezes na prova até vai bem, mas na hora de reter o conhecimento, vai procurar na memória, não está lá. Por que isso acontece? Por que eu não indico para todo mundo? E qual é o uso adequado disso? Isso é um tema para outro vídeo. Eu quero te mostrar que existem formas mais naturais e mais inteligentes, às vezes, de fazer uso de substâncias. Então, que tal ao invés de usar derivados de drogas, como por exemplo derivados do êxtase, a gente pensar em usar aminoácidos? O que são aminoácidos? Aminoácidos são aquelas substâncias que compõem as proteínas. A gente pode pensar como se fossem as peças de Lego, né? Você junta diversos tipos de aminoácidos diferentes, eles se combinam e aí a gente faz, por exemplo, um Harry Potter, a gente faz um carro, a gente faz um Michael Wazowski, qualquer personagem com peças de Lego diferentes. E o corpo humano tem isso na formação das proteínas. E a gente tem os aminoácidos. Quando a gente concentra, às vezes, algum aminoácido, ele tem um efeito, pode ter um efeito muito interessante. Então, eu trouxe para você aqui um artigo, que é um ensaio clínico randomizado, ou seja, em humanos, os famosos aí RTCs, que compõem o grupo de boas evidências, evidências nível 1, tá? Pode não ser a evidência máxima, mas é o tipo de artigo que a gente quer encontrar para garantir que o efeito existe. Se tem ensaio clínico randomizado bem conduzido, é uma garantia de que o efeito ele é real, não é só uma ideia do fabricante ou qualquer coisa parecida. Mas quando a gente fala de aminoácidos e substâncias naturais, normalmente não tem o mesmo financiamento, não tem a mesma quantidade de dinheiro investida do que fármacos. Então, normalmente são estudos menores, são mais raros de encontrar e vale a pena a gente procurar eles para a gente encontrar se tem algo bom. E eu trouxe aqui a respeito da L-teanina. A L-teanina é um aminoácido presente então no chá verde e tem muitos gurus aí da neuro que dizem que o chá verde é maravilhoso para o cérebro. Beleza. Muitos deles alegam que é por causa da L-teanina. Mas vamos lá. A L-teanina então, ela está presente em uma quantidade de 1 a 2% no extrato seco do chá verde. Beleza? Tem L-teanina lá? Tem. Quais são os efeitos da L-teanina já conhecidos? A gente sabe por estudos de roedores, principalmente, alguns mecanismos. Então, a L-teanina reduz a quantidade de glutamato. Se você viu o meu vídeo a respeito de fadiga mental, tá lá no feed, tá já no YouTube também. Você vai ver que o acúmulo de glutamato em algumas regiões
principalmente aí o córtex pré-frontal, ele faz com que a gente entre em fadiga mental. Então ele reduz um pouco a distribuição do glutamato. Ele aumenta um pouco a glicina e ele aumenta também um outro componente chamado GABA. Então o GABA e a glicina já são componentes ou neurotransmissores que eles induzem um efeito relaxante. Então não é que ele abaixa o relaxamento, não, ele aumenta o relaxamento. Ele diminui o nível de alerta, ele aumenta as ondas alfa no cérebro, que são relacionadas então a um estado de mais contemplação, um estado mais relaxado. A L-teanina é um estimulante direto do hipocampo. O hipocampo, que é aquela região responsável por transformar informações em memória. É uma das áreas cerebrais que conduzem a uma boa memória. Tanto que é uma das primeiras áreas que se perdem no mal de Alzheimer, por exemplo, é o hipocampo. Então a gente sabe que algumas coisas causam destruição do hipocampo, e aqui eu estou te mostrando então uma substância natural capaz de aumentar a plasticidade, ou seja, a interconexão dos neurônios do hipocampo, que é natural, é um aminoácido. Então isso são mecanismos. Esses mecanismos eles são estudados às vezes em roedores, a maioria das vezes, em animais. Pronto, descobriu o mecanismo, quer dizer que funciona, tá tudo resolvido? Se ele é relaxante, se ele aumenta o alfa, se ele aumenta o hipocampo, se ele aumenta o GABA, então pronto, a L-teanina resolve tudo. Veja bem, olha como a pessoa pega um hype também de um artigo e transforma numa coisa grandiosa, maravilhosa, excelente, que resolve todos os problemas às vezes. E não é bem por aí, vamos ter o pé no chão, vamos pautar em realidade, tá? Alguns efeitos já constatados da L-teanina. Então, melhora a qualidade do sono. Em ensaio clínico, que é um outro, reduziu os sintomas depressivos. Que maravilha, hein? Aumento de cognição. Olha lá, você já está sabendo o que é cognição. Transformação de informação em conhecimento e reduziu o estresse. Um redutor de estresse natural. Que interessante, então é conhecido aí como um adaptógeno. Um adaptógeno são substâncias capazes de amortizar o impacto do estresse. Então veja bem que interessante. As pessoas procurando estimulantes. Uma primeira reflexão. Super drogas estimulantes. Eu quero turbinar o meu cérebro com fármacos que vão acelerar a minha cabeça. Será que é isso que realmente precisa para reter conhecimento? Olha que interessante. O aumento da cognição pela L-teanina provavelmente está se dando por um efeito relaxante. Certo? Um efeito relaxante, um aumento das ondas alfa. A gente precisa estar num estado calmo e alerta para processar o máximo possível de informação, para transformar em conhecimento verdadeiro. Não é num estado de hiperestímulo que a gente consegue isso. Então, olha que interessante. Alguns efeitos. E o que esse estudo mostrou? Olha que legal esse estudo. Eu achei ele muito interessante porque ele usou participantes que não têm relato de doença. Participantes sem doenças relatadas, sem doenças conhecidas. Então é para pessoas que se dizem, não, mas eu só quero melhorar, eu não estou com nenhum problema, eu só quero ter uma melhora de performance. Eles pegaram essas pessoas, olha que legal. Então, o grupo que tomou L-teanina, tomou 200 miligramas à noite. E o grupo placebo uma cápsula idêntica, com o mesmo peso, direitinho. Então, para não ter confusão de saber o que está tomando, ninguém sabia o que estava tomando. E o mais legal, o estudo acompanhou aí por 4 semanas, certo? Não é um estudo de um dia que você dá e mede no sangue. É um estudo realmente de acompanhamento para ver o efeito. Então, tomando por um prazo um pouco maior, qual foi o efeito encontrado? Então, olha que legal, para pessoas que não têm doenças. Que efeito que eles encontraram? Em primeiro lugar, eles encontraram uma melhoria na qualidade do sono, uma redução nos sintomas de ansiedade, uma redução nos sintomas de estresse. Mas, Lucas, não eram pessoas normais? Sem estado ansioso, sem estado de estresse? Gente, não seja inocente, todo mundo experiencia ansiedade, todo mundo experiencia estresse. Todo mundo lida com isso. É que às vezes a pessoa não está num burnout, ela não está num transtorno de ansiedade generalizado, mas todo mundo experiencia isso todo dia. Então, eles tiveram redução dos scores, tanto de ansiedade quanto de estresse, e melhoria da qualidade de sono. Então, alguns resultados muito interessantes, que já valeria você experimentar o uso da L-teanina. E o resultado com relação à cognição? Um aumento da linguagem, tanto a verbal, quanto a leitura, quanto a escrita. Então, melhorou a fluência verbal, a fluência de linguagem dos participantes.
melhorou a qualidade do raciocínio, inclusive a velocidade do raciocínio, a chamada função executiva. O raciocínio lógico melhorou, então facilitou naquelas tarefas de raciocínio lógico. Que legal, hein? Ao invés de hiperestimular, você tomar um aminoácido relaxante, vai reduzir o sintoma de ansiedade, que é bem o contrário do Venvance, da Ritalina, que na verdade deixa às vezes o paciente muito estimulado, muito ansioso, e isso então melhorou a qualidade de raciocínio, melhorou a fluência verbal, melhorou a qualidade de sono, reduziu o estresse e reduziu a ansiedade. Em pessoas normais que querem apenas a melhoria, querem aumento de performance, por exemplo. Que estudo interessante, você concorda? Eu acho muito legal procurar essas coisas. Então, são pessoas sem relato de estresse. E aí, alguns gurus aí, eles dizem: tome o chá verde é muito bom para o cérebro e tal. Mas olha só, se for pela função da L-teanina, a gente tem num chá verde comum de 8 a 30 miligramas. Quanto que foi usado no estudo? 200 miligramas, olha lá. 200 miligramas é o que foi utilizado no estudo. Não foi nem 8 nem 30. Então, uma dosagem única de 300, a gente pode, de 200. A gente pode usar até 400 miligramas num dia a princípio. Não teve efeito colateral nenhum. E a gente vê quanto chá verde será que precisaria. Você precisaria aí talvez de 10 doses. 10 doses de chá verde. Será que você vai tomar 10 doses de chá verde? E aí tem as outras coisas, né? O chá verde é um pouco mais diurético, está sujeito a desidratar. O chá verde tem xantinas, que está sujeito a induzir um pouco mais o refluxo. Não sou contra chá verde. Eu só estou dizendo que às vezes te dizem para tomar um monte de chá verde, pensando às vezes na performance cerebral, e está sujeito a ser mais interessante você pensar num composto isolado como a L-teanina, que está presente no chá verde, percebe? Tudo depende da sua necessidade. A gente sabe, o chá verde tem propriedades antioxidantes também, mas tem outros antioxidantes muito interessantes, como a N-acetilcisteína e a própria glicina, que a L-teanina, por exemplo, atuou diretamente modulando a glicina. Então, quer dizer, existem estratégias muito interessantes que a gente pode considerar, ao invés de pensar em super drogas estimulantes, legal? Então, os marcadores sanguíneos, qual foi o resultado nos marcadores? Tinha um estudo prévio mostrando que a L-teanina reduziria o cortisol, mas isso é desses estudos rápidos. Tomou a L-teanina, reduziu o cortisol. No curto prazo, reduziu. No longo prazo, ou seja, esse estudo ficou igual. Não houve mudança, o corpo se adaptou, ou seja, não basta você tomar um adaptógeno, uma substância relaxante, eu vou tomar maracujina e pronto, eu vou equilibrar o meu cortisol. Não é por aí, regente, a gente precisa de outras estratégias. O IgA, que é uma imunoglobulina de defesa das mucosas, também tinha tido um aumento em estudos de curto prazo. Nesse estudo que foi um pouco de médio prazo, se manteve igual. O organismo se adaptou ao uso da L-teanina. Então, não deu aquele boost de imunidade todo que alguns diziam. Então, cuidado com os hypes. Cuidado, tá sujeito. O cara pega um estudo, joga, você já sai achando que é a maior maravilha do mundo. Então, para regular cortisol, para você ter um equilíbrio melhor, você sempre precisa combinar fatores. E aí, esse tipo de conhecimento que eu ensino no método da neuroelasticidade. A tríade elástica, ela tem combinação. Então, a L-teanina é um dos blends funcionais, que induz um estado de relaxamento, facilitando a absorção de informação. Mas, regente, tem mais de 10. Dá para fazer umas combinações naturais, estratégicas muito interessantes. Imagina se você combinar com os exaustores de estresse, para você induzir um estado de relaxamento sem precisar tomar nada, com práticas simples. Ainda tem o neurofitness, que é malhar o cérebro mesmo, botar o córtex frontal, né, o lobo frontal e o córtex pré-frontal para malhar, para ficar forte. Então é a combinação de fatores que vai te permitir um equilíbrio, por exemplo, de cortisol, um equilíbrio de estresse, um estado de estresse mais reduzido, um estado relaxado para poder absorver e ver melhor os cenários da vida, porque no estado de estresse a gente enxerga só aquilo que está estressando às vezes, e a gente não vê o jogo todo, a gente não consegue ver com abrangência às vezes, e às vezes o que está precisando não é mais. Fica aqui essa reflexão, às vezes você não está precisando de mais, às vezes está precisando de menos. Às vezes o que você está precisando é de menos, e não de mais. Às vezes utilizando menos, então induzindo um relaxamento, reduzindo o estresse, reduzindo os hiperestímulos, e não com mais. Às vezes você consegue aumentar a cognição por entrar num estado mais de excelência de funcionamento cerebral. Então,
seja sempre um regente da sua própria saúde. Fica aqui esse recado a respeito de uma substância natural, um aminoácido, com propriedades muito interessantes. Não estou dizendo para você sair tomando, eu estou dizendo que existem opções muito interessantes que a gente pode sempre considerar na abordagem clínica. E se você está interessado num conhecimento muito mais abrangente de domínio do sistema nervoso, tem aí a neuroelasticidade, um método completo com tudo de melhor. Só tem o do bom e do melhor, das melhores pesquisas do mundo, na maneira de como você pode gerenciar estresse em tempo real para entrar num estado alerta e calmo, inclusive melhorando muito a performance. Não é só para melhorar a saúde global, é a saúde global, é a saúde mental, é às vezes tudo que você está precisando para dar um passo em diante na sua melhora de qualidade de vida. Então, pode acessar o link da bio, pode procurar no YouTube, pode procurar o site, pode me mandar direct, que você vai ter acesso a um conhecimento fantástico. E aí, o que você achou? Tá a fim de experimentar algo natural? Você acredita mais nas coisas naturais? Acredita mais nos fármacos? Eu acredito que os dois funcionam, cada coisa tem sua função, mas a gente tem mecanismos naturais, coisas e recursos naturais que podem ser muito mais eficientes até do que às vezes um fármaco, percebe? A gente tem que avaliar cada caso a caso, não saia tomando as coisas assim sem ter uma condução clara do que você está fazendo. Um abraço e até a próxima.